Você caiu de novo, de novo e de novo e de novo. Sempre a mesma coisa. Você fala que vai melhorar e não melhora. Você fala que vai parar, mas não consegue. Por quê? Você tá viciado. A pornografia é algo que veio sorrateira. Ela veio nas revistas, foi evoluindo para fita cassete, depois DVD e hoje está nas suas mãos. Um celular que você pode acessar a qualquer momento. Como se libertar disso? Como parar de uma vez por todas com isso ou como melhorar nesse vício? Primeiro, você tem que entender por que você faz isso. Por que você cai nesse pecado todo dia ou toda semana e não consegue parar? Por que você faz isso? A imoralidade sexual é algo que deixa Deus muito irado. Deus destruiu cidades por causa disso. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e vai destruir esse mundo por causa da imoralidade sexual. O que mais tem evoluído no nosso sistema hoje é a imoralidade sexual. Mãe com filhos e outras coisas que é melhor nem falar aqui para esse canal não cair, nem esse vídeo cair. E para que esse vídeo venha chegar nas pessoas certas, curta, comente, compartilha, se inscreva nesse canal. Compartilhe o máximo possível para pessoas, para se libertar disso de uma vez por todas. Eu era viciado, foi muito difícil me libertar disso, mas você precisa entender qual é a raiz. Por que você faz? Por que eu vou sair na rua, olhar para uma mulher, vou chegar em casa e vou pensar nela? Por quê? Você é cristão, e por que você ainda cai nisso? Já parou pra pensar que as pessoas não se afastam porque mentem? As pessoas não se afastam porque bateu em alguém. As pessoas não se afastam da igreja porque xingou, falou um palavrão. Mas quando se trata de pornografia, quando se trata de masturbação, quando se trata de imoralidade sexual, o peso é maior. Quando você comete esse pecado, você se sente um destruído. E você fala, não quero mais, não vou servir mais a Deus. É como se o Espírito Santo te abandonasse. É como se você fosse um Sansão. O Espírito Santo se apodera de você uma vez, você se sente livre, você se sente abençoado. Mas quando você peca, é como se o Espírito Santo saísse de você. Mas o Espírito Santo está em você. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Gálatas 5,17 diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito, ele diz, não peca, não faz isso. Mas a carne fala, eu vou fazer, eu vou pecar. E vence aquele que você alimenta. É por isso que quando você cai nesse pecado, você sente que o Espírito Santo não está mais com você. Não é que ele não está mais em você. É porque você deixou a sua carne mais forte. Você não matou a sua carne. Eu demorei muito tempo para entender por que eu fazia isso. Quando eu entendi, foi mais fácil de vencer. Você tem que entender que quando você faz isso é porque você está triste com Deus. Muitos cristãos que cometem esse pecado, esse erro, é porque está brigando contra Deus. Talvez você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Você não está brigando com você mesmo, você está brigando com Deus. Porque quando você comete esse pecado e você sabe que é só um momento de prazer e depois você se sente um lixo, você sabe que isso não faz bem a você. Mas por que você continua fazendo? É porque você quer bater de frente com Deus. Você tem algum sentimento que te faz fazer isso. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu estava frustrado com Deus. Eu queria que Deus me usasse. Eu queria que Deus fizesse em mim o que eu imaginava que Ele podia fazer. Eu queria que Deus me usasse nas igrejas aonde eu fosse e me usasse no louvor. Na época eu cantava muito. Na época eu só tinha oportunidade para cantar. Eu queria que Deus me usasse nisso. Eu queria que Deus me usasse para libertar as pessoas, abençoar as pessoas e etc. Mas parecia que nas oportunidades que eu tinha, não acontecia do jeito que eu queria. Porque eu não queria louvar a Deus.
Eu queria cantar para que as pessoas vissem Deus em mim. Eu não queria adorar ao Pai. Eu queria que Ele fizesse algo através de mim. E isso não é adoração. Isso é orgulho. Você quer mostrar para as pessoas que Deus pode te usar. Mas eu não entendia na época. Então Deus não me usava. E eu, para usar de forma de raiva, de ira, eu falava, já que o Senhor não vai me usar, então eu vou alimentar a minha carne. E sempre quando eu me frustrava com Deus, eu cometia esse pecado. E com o tempo isso foi evoluindo. Isso foi ficando no meu subconsciente. E foi me deixando mais fraco, mais distante de Deus. Então sempre quando os anos se passavam e eu via que eu não evoluía em nada no meu ministério, eu me afundava na pornografia para suprir essa necessidade, esse vazio que eu tinha com Deus. Então, se você quiser vencer esse pecado, você tem que suprir esse vazio que você tem no seu coração. Algum trauma, alguma dor você tem com Deus. E você precisa resolver isso. Porque senão você vai ficar nesse vício até a sua morte. E talvez você não vai conseguir concluir o que Deus colocou no seu coração porque você prefere lutar com Ele e não a favor. Você quer ficar contra Deus e não a favor. Porque toda vez quando você está pecando, você está contra Deus. Mas quando você nega o pecado, você está a favor. É difícil, é muito difícil. Mas não é um bicho de 7 cabeças, você consegue. Eu consegui. Quando eu comecei a entender por que eu estava fazendo isso, foi muito mais fácil vencer. Sempre quando eu começava a me sentir frustrado, eu começava a procurar maneiras de não me sentir frustrado. Foi aí que eu comecei esse canal. Foi aí que eu comecei a colocar minha cara a tapa nas redes sociais. Porque eu não tinha mais oportunidade na igreja onde eu congregava. Então nesse tempo eu ia fazer o quê? Ia ficar parado? Eu falei, se eu for ficar parado, eu não vou conseguir evoluir na minha vida ministerial. Então ou eu me entregava para o momento que eu estava vivendo, ou eu colocava a minha cara aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. E quando eu comecei a ver os resultados nas redes sociais, comecei a me sentir mais aliviado. Quando eu comecei a ver comentários de pessoas falando, você me ajudou, esse vídeo chegou na hora certa, eu comecei a me sentir bem com Deus. Eu comecei a sentir que de uma vez por todas eu estava fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Não me aparecer, mas falar o que Ele quer que eu fale para abençoar outras pessoas. Não para brilhar em cima de um altar e as pessoas olharem e ver Deus em mim. Mas vim de forma anônima, sem tráfego pago, sem pedir ajuda. Só Deus levando a mensagem para as pessoas certas. Então isso me fez refletir. Sempre quando eu me sinto frustrado com alguma coisa, hoje eu não estou no momento que eu queria estar. Eu queria estar melhor do que eu estou hoje. Então sempre quando eu me frustro, quando eu começo a falar, nossa, se eu tivesse começado antes eu estaria mais longe, e vem aquele sentimento de tristeza, eu começo a olhar, a respirar mas hoje eu estou bem. Eu estou ajudando alguém. Deus está levantando meu ministério nas redes sociais, então por que eu vou me frustrar? Eu estou melhor do que ontem. Então eu quero que nesse vídeo você entenda. Talvez você se sente frustrado também com Deus e por isso que você faz essas coisas. Talvez você lembra de alguma coisa no passado e isso te deixa triste. E quando você está triste, você quer brigar com Deus. Ou algum trauma na infância. Alguém fez alguma coisa com você na infância que sempre quando você pensa nisso, às vezes você nem pensa, mas isso tá no seu subconsciente. Sempre quando você começa a bater um sentimento de vazio, você fala, eu preciso preencher esse vazio. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, preencha esse vazio com algo que agregue na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque quando você vai preencher esse vazio com o pecado da pornografia, da masturbação, da fornicação,
Você está preenchendo um vazio no momento, mas depois que passa, você sente que o vazio ainda está aí, que não foi preenchido. Mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo para dizer: esse vazio só vai ser preenchido quando você parar de brigar com Deus. Deus abençoe.